Oi, boa noite. Hoje eu vou ler uma história desse livro, O Livro Vermelho, de Fábulas Encantadas, de Andrew Lang. Esse livro aqui contém os contos originais. Nele tem alguns conhecidos, mas a maioria acredito que não seja tão conhecida. Mas é bem legal. Tem contos dinamarquês aqui que conta umas histórias de guerra. Tem umas outras histórias também de outros países. Bem legal. Mas aqui eu escolhi para hoje. Ela é bem conhecida. E acredito que todos gostam, né, da história. Que é a Branca de Neve. E antes que eu comece, eu peço que vocês curtam o vídeo, se você gostou. Deixe um comentário para eu saber que vocês estão gostando. E é isso. Obrigada a todos que têm curtido, que têm comentado. Vamos lá. Era uma vez, no meio do inverno, quando os flocos de neve caíam como penas na terra, uma rainha que se sentou próxima a uma janela emoldurada em ébano e costurou. E enquanto ela costurava e olhava para a paisagem branca, espetou o dedo com a agulha e 3 gotas de sangue caíram na neve lá fora. Como o vermelho se destacava tão bem contra o branco, ela pensou consigo mesma: oh, o que eu não daria para ter uma criança branca como a neve, vermelha como sangue e com os cabelos negros como o ébano. E seu desejo foi atendido, pois não muito depois uma linda filhinha nasceu, com uma pele tão alva como a neve, bochechas e lábios vermelhos como sangue e cabelos negros como o ébano. Eles a chamaram de Branca de Neve, mas não muito depois de seu nascimento, a rainha morreu. Após um ano, o rei se casou novamente. Sua nova esposa era uma mulher bonita, mas tão orgulhosa e autoritária que não suportava a existência de nenhuma rival para sua beleza. Ela possuía um espelho mágico e quando ficava diante dele, olhando para seu próprio reflexo, costumava perguntar: espelho, espelho meu, quem em todo o mundo é mais bela do que eu? A resposta era sempre a mesma: minha rainha, sois a maior beldade, não há ninguém mais bela do que vossa majestade. Ela ficava muito feliz, pois sabia que o espelho sempre falava a verdade. Mas Branca de Neve ficava mais e mais bonita a cada dia. E quando ela tinha 7 anos, era tão bonita quanto podia ser, e mais bonita ainda do que a própria rainha. Um dia, quando esta última fez ao espelho a pergunta usual, ele respondeu: minha rainha, sois bela, é verdade, mas Branca de Neve
é muito mais bela que vossa majestade. Ao ouvir aquilo, a rainha mergulhou no mais terrível consternação e sua inveja foi tamanha que ela adquiriu todos os tons de verde. A partir daquele momento, ela odiou a pobre Branca de Neve com todas as suas forças, e a cada dia sua inveja, ódio e malícia aumentavam, pois a inveja e o ciúme são como ervas daninhas que brotam e sufocam o coração. Por fim, ela não suportou mais a presença de Branca de Neve e, chamando um caçador, disse: leve a criança para a floresta e nunca mais me deixe ver o rosto dela novamente. Você deve matá-la e me trazer de volta seus pulmões e seu fígado, para que tenha certeza de que está morta. O caçador fez o que lhe foi dito e conduziu Branca de Neve para a floresta. Mas, quando ele estava sacando a faca para matá-la, ela começou a chorar e disse: oh, querido caçador, poupe minha vida e prometo fugir para a floresta e nunca mais voltar para casa. E porque ela era tão jovem e bonita, o caçador teve pena e disse: bem, vá embora, pobre criança. Disse, pois pensou consigo mesmo: as feras logo a comerão. Seu coração ficou mais leve, porque, afinal, não tivera que cometer aquela maldade. E quando se virou, a jovem javali passou E quando se virou, um jovem javali passou correndo. Então ele atirou no animal e levou seus pulmões e seu fígado para a rainha como prova de que Branca de Neve estava realmente morta. A perversa mulher cozinhou-os com sal e os comeu, pensando que havia acabado com Branca de Neve para sempre. Quando a pobre criança se viu sozinha na grande floresta, as próprias árvores ao seu redor pareciam assumir formas estranhas, e ela ficou tão assustada que não sabia o que fazer. Ela começou a correr sobre as pedras afiadas e por entre os arbustos espinhosos. Assim, as feras passavam por ela, mas não lhe faziam qualquer mal. Ela correu o máximo que suas pernas permitiram, e quando a noite já se aproximava, ela viu uma casinha e entrou para descansar. Tudo era muito pequeno na casinha, porém mais limpo e arrumado do que qualquer lugar que se possa imaginar. No meio da sala havia uma mesinha, coberta com uma toalha branca e 7 pratinhos, garfos, colheres, facas e copos. Lado a lado, contra a parede, havia 7 pequenas camas, cobertas com colchas brancas como a neve. Branca de Neve sentiu tanta fome e sede que comeu um pedaço de pão e um pouco de mingau de cada prato e bebeu um gole de vinho de cada copo. Então, sentindo-se cansada e com sono, ela se deitou em uma das camas, mas não era confortável. Ela tentou todas as outras, uma de cada vez, mas uma era muito comprida, a outra muito curta. E foi só quando ela chegou à 7ª que encontrou uma que lhe servia perfeitamente. Ela se deitou
fez suas orações como uma boa criança e adormeceu profundamente. Quando escureceu, os donos da casinha voltaram. Eles eram 7 anões que trabalhavam nas minas, bem no interior da montanha. Acenderam suas 7 lamparinas e assim que seus olhos se acostumaram com o clarão, viram que alguém havia entrado na casa, pois nem tudo estava na mesma ordem em que haviam deixado. O primeiro disse: "Quem se sentou na minha cadeirinha?" O segundo disse: "Quem comeu o meu pãozinho?" O terceiro disse: "Quem provou meu mingau?" O quarto disse: "Quem comeu no meu pratinho?" O quinto disse: "Quem usou o meu garfo?" O sexto disse: "Quem cortou com minha pequena faca?" O sétimo disse: "Quem andou bebendo no meu copinho?" Então, o primeiro anão olhou em volta e viu uma pequena depressão em sua cama e perguntou novamente: "Quem está deitado na minha cama?" Os outros vieram correndo e gritaram ao ver suas camas: "Alguém se deitou nas nossas também." Mas quando o sétimo se aproximou de sua cama, ele recuou surpreso, pois lá viu Branca de Neve dormindo profundamente. Ele chamou os outros, que acenderam suas lamparinas perto da cama. E quando viram Branca de Neve deitada ali, quase caíram de costas de surpresa. "Meu Deus!" gritaram. "Que linda criança!" E ficaram tão encantados com sua beleza que não a acordaram, mas a deixaram dormir na pequena cama. O sétimo anão dormiu com seus companheiros 1 hora em cada cama, e assim conseguiu passar a noite. Pela manhã, Branca de Neve acordou, mas quando viu os 7 anões pequenos, ficou muito assustada. No entanto, eles foram tão amigáveis e lhe perguntaram o seu nome de forma tão gentil que ela respondeu: "Meu nome é Branca de Neve." "Por que veio à nossa casa?" continuaram os anões. Ela lhes contou como sua madrasta desejou que fosse morta, como o caçador salvara sua vida e como ela havia corrido o dia todo até chegar à sua pequena casa. Os anões, quando ouviram sua triste história, perguntaram-lhe: "Você gostaria de ficar aqui e cuidar da casa para nós? Cozinhar, fazer as camas, lavar, costurar e tricotar? Se fizer essas tarefas com capricho e mantiver tudo arrumado e limpo, nada lhe faltará." "Sim", respondeu Branca de Neve, "terei prazer em fazer tudo o que me pedirem." E assim ela passou a morar com eles. Todas as manhãs, os anões iam para a montanha em busca de ouro, e à noite, quando voltavam para casa, Branca de Neve sempre tinha um jantar pronto para eles, para lhes servir. Mas durante o dia a menina ficava sozinha. Então os bons anões a advertiram, dizendo: "Cuidado com sua madrasta, ela logo descobrirá que você está aqui. E haja o que houver, não deixe ninguém entrar em casa." A mainha, depois de pensar ter comido os pulmões e o fígado de Branca de Neve, jamais poderia sonhar em não ser considerada a mulher mais bela do mundo.
e, dando um passo diante de seu espelho, um dia perguntou: Espelho, espelho meu, quem em todo o mundo é mais bela do que eu? O espelho respondeu: Minha rainha, sois bela, é verdade, mas Branca de Neve é mais bela que Vossa Majestade. Branca de Neve, que vive com 7 homenzinhos tranquilamente, é a mais bela novamente. Quando a rainha ouviu aquelas palavras, quase emudeceu de terror, pois o espelho sempre falava a verdade, e ela sabia agora que o caçador enganara e que Branca de Neve ainda estava viva. Ela pensou dia e noite como poderia destruí-la, pois enquanto ela sentisse que tinha uma rival na terra, seu coração invejoso jamais lhe daria descanso. Por fim, ela traçou um plano. Ela sujou o rosto e se vestiu como uma velha mascate, de modo que ficou irreconhecível com aquele disfarce. Ela passou pelas 7 colinas até chegar à casa dos 7 anões. Lá ela bateu a porta, gritando: Artigos finos para vender, artigos finos para vender. Branca de Neve espiou pela janela e gritou: Bom dia, senhora, o que tem para vender? Lindas mercadorias, finas mercadorias, respondeu ela. Fitas de todas as cores e formas. E ela ergueu uma que era feita de seda, colorida com tons alegres. Claro que posso deixar essa honesta senhora entrar, pensou Branca de Neve. Então destrancou a porta e comprou a bela fita. Bem graciosa, disse a velha. Como você é bela, irei ajudá-la a colocar a fita corretamente. Branca de Neve, sem suspeitar de nenhum mal, parou diante dela e deixou-a amarrar a fita no corpete. Mas a velha amarrou-a tão rapidamente e com tanta força que Branca de Neve ficou sem fôlego e caiu morta. Agora você não é a mais bela, disse a velha, perversa, e saiu dali apressadamente. À noite, os 7 anões voltaram para casa e pôde-se imaginar o susto que tiveram quando viram sua querida Branca de Neve caída no chão, imóvel como uma pessoa morta. Eles a ergueram com ternura e, quando viram como estava amarrada, cortaram a fita ao meio e ela começou a respirar um pouco, voltando à vida gradualmente. Quando os anões souberam o que havia acontecido, eles disseram: Pode ter certeza, a velha mascate não era outra senão a velha rainha. No futuro, você deve se certificar de não deixar ninguém entrar quando não estivermos em casa. Assim que a velha malvada chegou em casa, ela foi direto para o espelho e disse: Espelho, espelho meu, quem em todo o mundo é mais bela do que eu? E o espelho respondeu como antes: Minha rainha, sois bela, é verdade, mas Branca de Neve é mais bela que Vossa Majestade. Branca de Neve, que vive com os 7 homenzinhos tranquilamente, é a mais bela novamente. Quando ela ouviu aquilo, ficou pálida como a morte, porque deduziu imediatamente que Branca de Neve devia ter sobrevivido. Desta vez, disse a si mesma: Vou pensar em algo que vai acabar com ela de uma vez por todas.
e, utilizando a feitiçaria que conhecia muito bem, fez um pente envenenado. Em seguida, vestiu-se, assumiu a forma de outra velha. Subiu as 7 colinas até chegar à casa dos 7 anões e, batendo a porta, gritou: "Artigos finos à venda!" Branca de Neve olhou pela janela e disse: "Você deve ir embora, pois não posso deixar ninguém entrar." "Mas certamente não está proibida de olhar pela janela, está?" disse a velha e ergueu o pente envenenado para ela ver. O pente agradou tanto a menina que ela se deixou levar e abriu a porta. Quando elas concluíram a negociação, a velha disse: "Agora vou mostrar como pentear seu cabelo de forma certa usando este pente." A pobre Branca de Neve não pensou que aquele gesto pudesse lhe causar qualquer mal. Mas quando o pente tocou seu cabelo, o veneno entrou em ação e ela caiu inconsciente. "Agora, minha linda menina, este é realmente o seu fim", disse a mulher perversa, e voltou para casa o mais rápido que pôde. Felizmente, já era quase noite e os 7 anões voltaram para casa. Quando viram Branca de Neve caída no chão, eles imediatamente suspeitaram que sua madrasta malvada agira novamente. Assim, procuraram até encontrar o pente envenenado, e no momento em que o retiraram de seus cabelos, Branca de Neve voltou a si e contou-lhes o que havia acontecido. Então, eles a advertiram mais uma vez para permanecer vigilante e não abrir a porta para ninguém. Assim que a rainha chegou em casa, ela foi direto ao espelho e perguntou: "Espelho, espelho meu, quem em todo o mundo é mais bela do que eu?" E o espelho respondeu como antes: "Minha rainha, sois bela, é verdade, mas Branca de Neve é mais bela que vossa majestade. Branca de Neve, que vive com os 7 homenzinhos tranquilamente, é a mais bela novamente." Quando ouviu aquelas palavras, ela literalmente estremeceu e teve espasmos de fúria. "Branca de Neve deve morrer", gritou ela, "ainda que isso custe minha própria vida." Então ela foi para uma pequena câmara secreta que ninguém conhecia, exceto ela mesma, e lá fez uma maçã envenenada, externamente parecia bonita, com polpa branca e casca vermelha, de modo que todos os que viam desejavam comê-la, mas quem o fizesse certamente morreria no mesmo instante. Quando a maçã ficou pronta, ela sujou o rosto, vestiu-se de camponesa e subiu as 7 colinas até a casa dos 7 anões. Ela bateu a porta, como de costume, mas Branca de Neve colocou a cabeça para fora da janela e gritou: "Não posso deixar ninguém entrar. Os 7 anões me proibiram de fazer isso." "Você teme ser envenenada?" perguntou a velha. "Veja, cortarei esta maçã ao meio, comerei a parte branca e você come a parte vermelha." Mas a maçã fora feita de forma tão astuta que apenas a parte vermelha era venenosa. Branca de Neve ansiava por comer a fruta tentadora e, quando viu que a camponesa estava comendo, não resistiu mais à tentação
e, estendendo a mão, pegou a metade envenenada. Mal a primeira mordida passou por seus lábios e ela caiu morta no chão. Então, os olhos da cruel rainha brilharam de alegria e, rindo alto, ela gritou, tão alva como a neve, tão vermelha como o sangue e com os cabelos tão negros como o ébano. Desta vez, os anões não serão capazes de trazê-la de volta à vida. Quando ela chegou em casa, perguntou ao espelho, espelho, espelho meu, quem em todo mundo é mais bela do que eu? E desta vez ele respondeu, minha rainha, sois a maior beldade, não há ninguém mais bela que vossa majestade. Então seu coração invejoso teve paz, pelo menos tanto quanto um coração invejoso pode ter. Quando os pequenos anões voltaram para casa à noite, encontraram Branca de Neve caída no chão. E ela não respirava, nem se mexia. Eles a levantaram e olharam em volta para ver se encontravam algo envenenado. Eles desamarraram seu corpete, pentearam seus cabelos, levaram-na com água, lavaram-na com água e vinho, mas tudo em vão, pois a criança estava morta e continuou morta. Em seguida, eles a colocaram em um esquife e todos os 7 anões se sentaram ao redor, chorando e soluçando por 3 dias inteiros. Por fim, eles decidiram enterrá-la, mas ela parecia florescer como um ser vivo e suas bochechas ainda tinham uma cor tão linda que eles disseram, não podemos escondê-la sob o chão negro. E então, eles fizeram um caixão de vidro transparente, colocaram-na nele e escreveram na tampa, em letras douradas, que ela era uma princesa real. Em seguida, colocaram o caixão no topo da montanha e um dos anões sempre ficava ao lado dele vigiando. Os próprios pássaros do céu vieram e lamentaram a morte de Branca de Neve. Primeiro uma coruja, depois um corvo e por último uma pequena pomba. Branca de Neve ficou muito tempo no caixão e ela sempre parecia a mesma, como se estivesse dormindo. E assim permanecia branca como a neve, vermelha como sangue e seu cabelo preto como ébano. Aconteceu que certo dia um príncipe veio à floresta e passou pela casa dos anões. Ele viu o caixão na colina com a linda Branca de Neve. Dentro dele, ao ler o que estava escrito em letras douradas, disse ao anão, entregue-me o caixão, darei o que quiser por ele. Mas o anão disse, não nos separaríamos dele nem por todo o ouro do mundo. Bem, então, respondeu ele, dê para mim, pois não posso mais viver sem Branca de Neve. Irei valorizá-la e amá-la como meu bem mais precioso. Ele falava com tanta tristeza que os bons anões tiveram pena dele e lhe deram o caixão. E o príncipe fez seus servos o carregarem nos ombros. Aconteceu que, enquanto desciam a colina, tropeçaram em um arbusto e sacudiram o caixão com tanta violência que o pedaço envenenado da maçã que Branca de Neve engolira saiu de sua garganta.
Ela gradualmente abriu os olhos, levantou a tampa do caixão e sentou-se viva e bem. "Oh, meu Deus, onde estou?" gritou ela. O príncipe respondeu com alegria: "Você está comigo." E contou a ela tudo o que lhe tinha acontecido, acrescentando: "Eu a amo mais do que qualquer outra pessoa em todo o mundo. Você virá comigo para o palácio de meu pai e será minha esposa?" Branca de Neve consentiu. Foi com ele e o casamento foi celebrado com grande pompa e esplendor. A perversa madrasta de Branca de Neve foi uma das convidadas para a festa de casamento. Depois de se vestir muito bem para a ocasião, foi até o espelho e disse: "Espelho, espelho meu, quem em todo o mundo é mais bela do que eu?" E o espelho respondeu: "Minha rainha, sois bela, é verdade, mas Branca de Neve é mais bela que vossa majestade." Quando a perversa mulher ouviu aquelas palavras, proferiu uma maldição e ficou fora de si de raiva e inveja. No início, ela não queria ir ao casamento, mas ao mesmo tempo sentiu que nunca mais seria feliz se não pusesse os olhos na jovem rainha. Quando ela entrou, Branca de Neve a reconheceu e quase desmaiou de medo. Mas sapatos de ferro em brasa haviam sido preparados para a velha e perversa rainha, e ela foi obrigada a calçá-los e dançar até cair morta. E assim termina a história da Branca de Neve. Eu espero que vocês tenham gostado da história, que vocês consigam adormecer tranquilamente, que todos tenham uma ótima noite de sono. Tchau, tchau!